Nesta edição, recebemos em nosso estúdio a Procuradora de Justiça, Vasti Cléa Lopes. Ela foi eleita por aclamação para chefiar a Corregedoria Geral do Ministério Público para o biênio 2019 e 2021 e vai falar sobre esse e outros assuntos. Procuradora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder conversar melhor sobre o Ministério Público, essa instituição tão querida, né? Então, por mim, é a minha vida e eu me sinto muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com você, conversar com o público a respeito dessa instituição e principalmente a respeito desse novo desafio que se apresenta para mim na condição de corregedora. Procuradora, como a senhora recebeu o fato de ter sido escolhida por aclamação pelo Colégio de Procuradores para chefiar a Corregedoria Geral? Com muita honra, Bruna, com uma imensa honra, porque fui objeto de uma confiança imensa dos meus pares, os procuradores do colégio, que compõem o Colégio de Procuradores do Ministério Público da Paraíba. Eles acreditaram que eu poderia e posso desenvolver um trabalho digno, um trabalho de vanguarda dentro da Corregedoria Geral. E eu me sinto honrada e, ao mesmo tempo, com uma imensa responsabilidade de fazer valer essa confiança, de honrar esses votos e essa aclamação, e de maneira que, nos meus agradecimentos por ocasião da sessão onde fui aclamada, eu disse isso e repito, trabalharei todos os dias dessa minha gestão, da minha futura gestão, no sentido, no objetivo de honrar essa confiança e essa aclamação recebida dos meus pares. O que faz a Corregedoria Geral do Ministério Público? Qual é a sua importância? Pois não, Bruna. A Corregedoria é um órgão muito importante, muito relevante dentro da instituição. Ela tem a atribuição são duas as atribuições mais relevantes, né? E dentro dessas atribuições, muitas atividades a serem feitas. A primeira delas é a orientação, é a atribuição de orientar a atividade do Ministério Público. E nesse âmbito da orientação, nós fazemos inspeções em todas as promotorias do Estado, dentro de um calendário previamente composto. E durante essas inspeções, a gente avalia a qualidade do trabalho do membro, a gente avalia as necessidades, os obstáculos que o colega, promotor, procurador está tendo naquele local, naquela promotoria, para melhor exercer suas atribuições. E dentro desse diagnóstico, a gente faz diversos encaminhamentos. A Corregedoria pode expedir recomendações ao promotor, ao procurador. A Corregedoria pode encaminhar as demandas do promotor ou procurador aos outros órgãos da instituição que tenha a atribuição de atender aquela necessidade, e a Corregedoria acompanha essa promotoria, esse colega, esse promotor ou esse procurador, até que essas demandas sejam atendidas, até que os eventuais problemas detectados sejam sanados e que o órgão possa, cada vez mais e com mais qualidade, exercer suas atribuições. Essa é a atividade, é o resumo da atividade de orientação. E tem a atividade disciplinar propriamente dita, que é a atividade menos prazerosa, mas felizmente é a atividade menos demandada, que é a atividade de corrigir os problemas, de detectar eventuais infrações funcionais, violação a deveres funcionais e instaurar sindicâncias e pares. Essa é uma atividade não muito prazerosa, entretanto necessária, mas felizmente, como já disse antes, pouco demandada, porque a imensa maioria dos nossos colegas, promotores e procuradores, tem um imenso senso de responsabilidade com suas atribuições, exercem seu papel de forma forte e destemida, de maneira que essa atribuição de punir, digamos assim, essa atribuição meramente disciplinar, é uma atribuição menos demandada para a nossa felicidade. Entretanto, ela é necessária em casos pontuais. Então, em breves linhas, essa é a atuação da Corregedoria. Procuradora, a senhora já atuou como promotora corregedora e subcorregedora do Ministério Público da Paraíba. De que forma essas experiências podem ajudar no seu mandato para o próximo biênio? Serão de extrema valia, Bruna, porque nós somos a soma das experiências vividas, né? Eu tive essa oportunidade de ser promotora corregedora em duas gestões, inclusive em uma delas com uma mulher, doutora Marília,
e eu quero inclusive pontuar isso, que eu me sinto muito honrada de ser, de ser a terceira corregedora mulher dentro do Ministério Público da Paraíba. Nós já tivemos duas grandes mulheres, doutora Socorro Diniz, doutora Marília Salles, e foi na gestão de doutora Marília que eu exerci pela primeira vez a condição de promotora corregedora. E é nessas mulheres, eu quero deixar isso muito pontuado, nessas duas mulheres eu me inspiro, são duas grandes mulheres e que servirão de exemplo e de modelo para mim. Mas voltando à sua pergunta, essa experiência como promotora corregedora na gestão de doutora Marília Salles, na gestão do doutor Alcides Jansen, que também é uma grande referência de corregedoria para nós, eu aprendi muito, aprendi demais, aprendi os meandros do órgão, conheci todas as promotorias do Estado e essa experiência acumulada vai me servir de referência, evidentemente. São novos ares, é um novo tempo, novos desafios, mas essa experiência passada certamente me servirá de chão, me servirá de base para fazer o meu trabalho. Procuradora, como a senhora pretende superar os desafios que serão enfrentados no seu mandato? Os desafios, eles existem, existirão e a nossa luta é diariamente vencê-los, né? Eu pretendo trabalhar com uma equipe sintonizada, com uma equipe que tenha os mesmos ideais institucionais que eu tenho. Nós estamos montando uma equipe que tenha o mesmo perfil institucional, que tenha as mesmas crenças institucionais que eu tenho, que veja a corregedoria, acima de tudo, como um órgão orientador, um órgão que pode e deve chegar junto do colega promotor, procurador, aperfeiçoar esse trabalho de uma forma didática, de uma forma, trazer também capacitação e aperfeiçoamento funcional em parceria com o CEAF, que é o órgão que trata dessa questão dentro da nossa instituição. Então, eu vejo a corregedoria muito como um órgão de orientação, um órgão que o colega não deve temer, que o colega deve ter como aliado. Em resumo, eu entendo a corregedoria como uma grande aliada do promotor e do procurador. E é nessa vertente que a gente pretende trilhar esses próximos 2 anos. A senhora atualmente é diretora do CEAF, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público Estadual. Qual o balanço que a senhora faz do trabalho realizado no CEAF? Bem, o CEAF é um espaço de aprendizado. O CEAF é nosso órgão que tem por objetivo capacitar os membros através de seminários, de cursos, de palestras. E é um ambiente onde eu me sinto muito à vontade, porque eu fui professora antes de ingressar no Ministério Público e tenho muita afinidade com ele. E o trabalho que nós estamos fazendo no CEAF é um trabalho de aprimoramento dessa capacitação, de intensificar essa capacitação. Nos últimos 2 anos, nós tivemos mais de 800 horas-aula de capacitação. É um número bastante importante. Tivemos, durante esses 2 anos, muito apoio do Procurador-Geral, que também vê como importante essa área da capacitação dentro do Ministério Público e nos deu muito apoio, muita liberdade de atuação, e a gente pôde fazer um trabalho voltado realmente a trazer ensinamento, a trazer experiência de outros ministérios públicos, a trazer questões questões relevantes, como, por exemplo, questões de gênero, questões que nos inquietam e que nos sacodem realmente para a gente aperfeiçoar e melhorar a defesa da sociedade que nos cabe. Procuradora, para finalizar a nossa entrevista, gostaria de perguntar quando será a posse no cargo de corregedora geral e quais são as ações que a senhora pretende implementar a partir do ano que vem? A posse ela está prevista para o dia 14 de janeiro do próximo ano. E as ações, Bruna, como lhe disse, nós estamos montando a equipe, vamos sentar, vamos conversar, inclusive, com o atual corregedor, o doutor Luciano Maracajá, que, inclusive, eu quero ressaltar, tem feito um excelente trabalho. Eu tenho muita sorte de sucedê-lo, porque eu encontro uma corregedoria muito bem respeitada, uma corregedoria que soube ocupar o seu lugar dentro da instituição. E o doutor Luciano já se dispôs a fazer essa transição, vamos conversar com ele, vamos conversar com a nossa equipe que estamos montando, mas em linhas gerais o que a gente pretende, como já lhe disse antes, é dar um enfoque muito forte na questão da orientação. A gente pretende ser, antes de mais nada, um órgão voltado para a orientação aos membros do Ministério Público, no sentido de aperfeiçoar cada vez mais nosso trabalho, a nossa missão de defesa dos direitos
sociais. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, estou à disposição sempre que for necessário. A Corregedoria, apesar de parecer um órgão fechado, mas não é, não deve ser, é um órgão aberto à sociedade, porque a Corregedoria interessa melhorar a atuação dos membros e essa atuação é voltada para a sociedade. Então, a sociedade, o povo, é muito bem-vindo na Corregedoria. Muito obrigada. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público da Paraíba você encontra no site www.mppb.mp.br. Você também pode acompanhar o trabalho do MP no Facebook, Twitter e Instagram pelo @MPPBOficial. Até o próximo programa.